Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre processos migratórios no Brasil e no mundo. Comigo hoje aqui na aula tem o Ezion para me ajudar. Oi, Ezion, seja bem-vindo! Então, vamos lá? Me acompanha? Objetivo: compreender os principais fluxos migratórios ocorridos no mundo entre os séculos, destacando as áreas de repulsão e atração, ou seja, por que saíram e por que entraram, tá? Esse é o processo migratório, deslocamento. Vamos lá. Você sabe quais os tipos de migrações e suas motivações? Você sabe por que as pessoas acabam saindo do seu lugar de origem para ir para o outro? Sabe que existem motivos por livre e espontânea vontade e algumas vezes porque foram obrigados. E é o que a gente vai dar uma olhada hoje. Vamos lá. O que motiva, o que leva as pessoas a saírem? Desastres ambientais, teve lá um grande problema, um tornado, ou um terremoto, as pessoas não têm mais como viver naquele lugar, acabam saindo. Guerras, conflitos, a gente tem ouvido constantemente a televisão falando, noticiando sobre problemas, né, em Israel, xiitas, sunitas, grupos terroristas, as pessoas com medo disso tudo, não aguentam mais viver naquele lugar, acabam saindo. Perseguições políticas, étnicas e culturais, ou seja, problemas relacionados ali à política, não estão se entendendo, estão tendo problemas, acabam saindo também. Causas relacionadas a estudo, no caso aqui a pessoa sai porque quer estudar em outro país, quer aprender outro idioma, quer saber, né, culturas novas e acaba migrando. Em busca de trabalho e melhores condições de vida. Às vezes as pessoas estão passando aí por uma situação, estão cansadas já e falam assim, não, vamos mudar de cidade, vamos mudar de país, em busca de uma nova qualidade. Vamos lá? Qual é a diferença de emigrante para imigrante? Ah, professora, para mim é a mesma coisa. Nada de é a mesma coisa. Tá? Tem aqui a diferença. Primeiro vamos ler, depois eu tento explicar. Emigrante, quem sai do seu país de origem. Imigrante, quem chega em outro país. Vamos colocar um exemplo. Eu, Amanda, quero morar agora lá na França. Beleza. Aqui para o Brasil, eu serei uma imigrante, pois estarei saindo aqui do meu país. Lá para a França, eu serei uma imigrante, porque eu estarei entrando em outro país. É o que acontece, a gente vê bastante imigrantes chineses chegando aqui no Paraná, a gente vê bastante imigrantes haitianos chegando aqui no Paraná, ou seja, estão vindo de outro país para cá. Então, quem chega é imigrante. Então, aqui tem um mapa, ok? Observe algumas nacionalidades que imigraram para o Paraná. Olha aqui as nacionalidades, ó, alemães, poloneses, italianos, ucranianos, japoneses, árabes, que vieram para o Paraná. Para ajudar, porque estavam passando por um momento de crise em seu país de origem, enfim. Escreva o nome dos países e suas respectivas capitais. Então, você vai escrever lá o nome Alemanha. Qual a capital da Alemanha? Ok? Que contribuíram para a imigração aqui no Paraná. Ou seja, então, todos esses contribuíram para o crescimento do estado do Paraná. Então, agora você vai ter alguns minutinhos para estar respondendo esse exercício. Vamos lá?
Então, estudantes conseguiram responder, esse enigma estava fácil, porque era só você olhar aqui o mapa e dar uma analisada, né? E saber país e capital, gente, é importante para a geografia. Por quê? Porque a gente está relacionando aí países. Ah, tá, qual é a capital desse país? É legal a gente saber, é interessante. Ok? Então, vamos ver aqui. Alemanha. Qual a capital da Alemanha? Berlim. Polônia. A minha família, a migração é polonesa. Veio da onde? Varsóvia, capital, aliás, Varsóvia, Itália. Roma, Ucrânia, Kiev, Japão, Tóquio, países árabes, Arábia Saudita, Riad, Líbano, Beirute. Tá bom? Então, esses aqui contribuíram aí para o Paraná, por isso a gente vê uma grande diversidade aqui no nosso estado. Tipos migratórios. Observa aqui, êxodo rural. Aqui tem uma imagem tentando ilustrar para você como isso acontece. Ou seja, a pessoa tá lá na sua casa, né? Tá faltando, por exemplo, aqui tá mostrando um sertanejo, tá? Aqui tem um ônibus escrito Viação Capital. Vamos entender a charge primeiro. E ali está faltando água, não tem emprego, a situação tá difícil, o camarada tá passando por uma dificuldade econômica. Ele pensa: poxa, eu vi lá na televisão que nas grandes capitais tem emprego, que lá chove, então o que eu vou fazer? Vou sair daqui e vou procurar uma qualidade de vida melhor. Isso é o êxodo rural, é a saída do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida. Claro que o emprego é mais difícil de conseguir, tem toda a questão, mas a pessoa pensa: ai, vai ter escola para o meu filho, ai, vai ter um posto de saúde perto da minha casa, ai, vão ter ruas asfaltadas, vai ter água. Então a pessoa acaba se deslocando de onde está para outro, buscando melhores oportunidades para ele e para a família toda. Ok? Existe também, em contrapartida, o êxodo urbano. O êxodo urbano funciona como? A pessoa está cansada de morar na cidade grande e quer ir morar no sítio. Professora, tem alguém que não gosta de morar perto de shopping? Tem alguém que não gosta? Tem, gente. Eles estão procurando sair daquele trânsito quilométrico e gentarada, toda aquela movimentação. Aí eles vão lá para a área rural. Continuam trabalhando, continuam se desenvolvendo do mesmo jeito, só que numa cidade menor, com menos população, com menos característica de movimento populacional, tá? Então o nome disso é êxodo urbano, sai da área urbana para ir para a área rural. Existe também a migração forçada. Aqui tem uma imagem bem perigosa, por sinal. Por quê? Porque as pessoas acabam saindo de onde elas estão em embarcações irregulares. Por quê? Porque um barco, ele tem lá um float, como é chamado, e ali tem uma capacidade de pessoas que podem permanecer. Só que como eles estão ali numa área irregular, acaba entrando muita gente, o barco acaba virando. Por quê? Porque quando o indivíduo se vê obrigado a migrar do seu lugar de origem, por causa de guerras, por causa de movimentos políticos, essas pessoas acabam sendo obrigadas a sair dali. Ah, professora, como obrigado? Poxa, gente, associa aqui uma coisa: todo dia você acordar com barulho de bomba. Você não saber se você vai lá comprar um pão ou sair no mercado e você vai retornar, porque é uma área de conflito, uma área de instabilidade. Então, o que eles fazem? Não, nós temos que sair daqui, temos que sair daqui. Por quê? Porque a nossa vida precisa mudar de alguma forma. E acaba, então, acontecendo essa migração forçada, tá? Agora aqui, uma atividadezinha para você fazer. Observe a charge e explique o que é o êxodo rural. Olha lá, a família toda, escrito Viação Futuro. Aqui está escrito assim: rápido, querida, chega de sofrer com a seca. Vamos para São Paulo, lá tem muita água e trabalho. Então, quais os principais motivos das pessoas saírem do campo para a cidade? Então, agora é sua vez de participar. Vamos lá, responde aí para mim.
E então, galerinha, essa estava fácil porque vocês já aprenderam sobre isso, né? O que é o êxodo rural, desculpem. O que é o êxodo rural e quais são os principais motivos que levam as pessoas a saírem do campo para a cidade? Aqui já tinha um spoiler para vocês, vamos lá. O êxodo rural é uma mobilidade de migração caracterizada pelo deslocamento de uma população da zona rural em direção às cidades. Muitos migram para as cidades, principalmente as mais industrializadas, porque é fonte de emprego. Em busca de emprego, melhores condições de vida, escolas para os filhos, água encanada. Nossa, professora, água encanada, tem gente que não tem. Pois é, gente, ainda existe no Brasil pessoas que não têm água encanada. Então, eles vão em busca disso também. Ruas asfaltadas, entre outras coisas que são julgadas ali pelas pessoas como melhores oportunidades. O que é o movimento pendular? É um outro tipo de migração que se caracteriza como deslocamento diário para trabalhar ou estudar e no final das suas atividades retornam para suas residências. Então, eu sou de Paranaguá. Muitas pessoas vêm de Paranaguá para Curitiba para cursar a universidade. E daí, no final do dia, pegam um van, tá? E daí, no final do dia, retornam para Paranaguá. O nome desse movimento que é praticado todos os dias para trabalhar ou estudar é chamado movimento pendular, tá? É um deslocamento diário, ok? Migração de cérebro. Nossa, professora, vamos transportar o cérebro, tira do meu, coloca nele. Não, gente. A migração de cérebro é algo bem interessante, porque aqueles que estudam mais, se dedicam mais, né, conseguem aí melhores oportunidades. E aí os países, né, mais industrializados olham ali e pensam, poxa, aquele ali sabe bem, vamos trazer ele para cá. E aí as pessoas acabam indo para outro país, buscando melhor qualidade de vida, mas o país que chamou está procurando o quê? Quem? Alguém bem inteligente para trabalhar lá no setor da sua fábrica, tá? Então, olha aqui, o termo migração de cérebros caracteriza o fluxo migratório de profissionais de alta qualificação que deixam os seus países de origem e vão lá para o outro. Por quê? Porque foram chamados porque eram bons no que eles estavam fazendo. Alguns países que vivem em extrema pobreza, como os africanos, por exemplo, perdem seus grandes estudiosos e cientistas para os países centrais. E isso é o que o país acaba perdendo. Não valoriza às vezes, não paga um salário melhor e daí acaba o que a pessoa fala, não quero mais ficar aqui, vou migrar. E acaba deixando aí então o país e vai para o outro porque a melhor oportunidade estava lá no outro país. Migração pelos esportes. Quantos sonham com isso, né? Acabam lá jogando futebol, pensando, nossa, vou ficar igual o Neymar, vou viajar o mundo, vou... Então, acontece bastante, só que precisa aí se esforçar bastante também, tá? De acordo com os dados do CES, Football Observatory, a porcentagem de atletas estrangeiros nas 31 principais ligas europeias aumentou um recorde de 41,8%. Então, ou seja, ainda estão chamando principalmente os atletas brasileiros. Por quê? Porque os atletas brasileiros são destacados. Eles têm, assim, sabe, uma vontade de querer mostrar o seu melhor. Por isso, eles são chamados aí pelos outros países. E o nome disso é migração por esporte. Mas não é só no futebol. Tem em todas as áreas. Tem no voleibol, basquetebol, enfim. Todos os esportes chamam aí os brasileiros. Visto tudo isso, tratando de saída, entrada, deslocamento populacional, existe algo que são chamados refugiados. Você já deve ter ouvido essa palavra em algum momento. O que acontece aqui? Pessoas que não têm mais um país, vamos dizer assim, até tem, mas acabam ficando sem ter onde ficar por causa dos conflitos. Vamos ler a definição aqui.
Os refugiados são forçados à migração por sofrerem iminente risco de morte e perseguições, por diversas causas em seus locais de origem, geralmente devastados por conflitos armados ou dominados por organizações criminosas. Então a pessoa mora ali no país e começou um grande bombardeio, perdeu toda a casa, perdeu ali a estrutura de onde estava. Ela acaba migrando, só que ela não tem mais um país. Então o refugiado é aquele que está buscando refúgio, abrigo em outro país. Tá? E às vezes os países abrem as portas, às vezes não. Mas, vamos continuar aqui. Isso muitas vezes ocasiona xenofobia. O que é a xenofobia? É o medo, aversão ou profunda antipatia em relação aos estrangeiros. O que acontece? A pessoa se torna um refugiado, não tem onde ficar. Busca asilo, né? Busca ajuda em outro país. As pessoas, quem sabe, daquele país, principalmente os países europeus que fazem isso, eles acabam falando assim, ó, não gosto desse tipo de pessoa, não quero aqui no meu país. Ele veio roubar o meu emprego, ele veio roubar a escola do meu filho e acabam agindo com certa antipatia. Muitas vezes com agressões físicas. Acontecem em várias partes do planeta e não é só assim, por exemplo, no Brasil, muitas vezes acontece com os nordestinos. As pessoas acabam falando, você veio do Nordeste, onde não deveria haver, pessoal. Todos pertencemos ao mesmo planeta, independente das fronteiras. Ok? Então vamos ver aqui. Agora é a sua vez. Observe a imagem e escreva o nome dos países e seus respectivos continentes que mais recebem refugiados no mundo. Então, esses são os países que mais recebem refugiados. Aceitam pessoas de outros países, tá? Então, você vai escrever o nome dos países e o continente em que eles estão inseridos, ok? Agora é sua vez de participar. Vamos lá?
E então, pessoal, conseguiram responder aqui? Tava fácil, né? Só dava um pouquinho de trabalho de olhar e copiar ali, né? Mas espero que você tenha tido esse trabalho. Vamos lá. Turquia fica onde? Ásia. Paquistão, Ásia. Líbano, Ásia. Irã, Ásia. Etiópia, onde? África. Alemanha, Europa. França, Europa. Suécia, Europa. Reino Unido, Europa. E Itália, Europa. Então, a gente tem aí um misto de Ásia e Europa que recebem a maior quantidade de refugiados, ok? Então é isso, pessoal. Nessa aula, nós aprendemos sobre os movimentos migratórios e a causa de alguns conflitos. Vimos também o que significa o termo xenofobia. Espero que vocês tenham entendido e até mais!